Excelência é uma decisão diária. Eu sou Poliana Amaro e esse é um podcast para quem decidiu crescer. Bem-vindo ao Além do Glamour. E o convidado de hoje é muito especial para mim, é meu mentor. Ele é estrategista de marketing, vendedor nato. Bem-vindo, John. Bem-vindo ao Além do Glamour. Obrigado, Poliana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Espero, que eu possa somar com o pessoal que está com a gente aqui. Com certeza. E, John, vamos lá, para começar. Me conta um pouco, quem que é o John? Quem que é o John fora dos negócios? Conta um pouquinho pro pessoal. Pô, maravilha. O John é um cara, de 27 anos de idade, 28, daqui a pouquinho, no mês que vem eu completo. Sou casado, já estou com a minha esposa, tem 13 anos que nós estamos juntos, Eu costumo dizer que tem quase mais tempo que eu tô com a minha esposa do que eu tô sem. Tenho, 2 empresas hoje focado ali em assessoria, coisas nesse sentido. Ainda não sou pai, mas pretendo ser em breve. E sou um cara que não nasceu rico, mas tenho me tornado através, de trabalho, venda, que a Poliana colocou aqui, inclusive, é a minha especialidade, venda. E eu acredito, inclusive, que qualquer pessoa que quer transformar a tua vida, ele deve começar com vendas. Então, sou esse cara. Que legal, John. E falar assim de vendas, vamos trazer um pouquinho esse tema. Sim. Porque eu te acho um vendedor nato, aquele tipo de pessoa que vende sem forçar, você desperta o desejo nas pessoas. Maravilha. Como que é isso? Surgiu? Você acha que quem vende bem é porque nasceu vendedor, é construído? Conta um pouquinho pra gente. Show, vamos lá. Deixa eu trazer um pouco de como que eu comecei com esse processo, Eu tenho 3 irmãos, 2 mais velhos e um mais novo. E aí depois eu tenho 2 irmãs também, que são gêmeas, mas elas vieram depois. John, por que você tá trazendo isso? Porque eu lembro que teve uma época que a minha mãe, ela tinha, sabe aquela coleção de cartões? Lembra? Orelhão? Sim. Tinha um monte, Minha mãe tinha um monte de cartão daquele. E ela tinha um monte que era repetido. E um dia eu e meus irmãos estavam lá sem fazer nada, a gente falou, gente, vamos vender esses cartão? A gente montou uma banca em frente à nossa casa, colocamos ali, a gente começou a vender os cartões da minha mãe. Deu certo, a gente vendeu pra caramba. Depois minha mãe chegou e a gente apanhou. Mas, ou seja, deu certo, funcionou. O que eu entendi sobre vendas, Existem sim pessoas que têm habilidade natural para venda. Só que tudo aquilo, que você colocar força, você vai aprender. Eu tenho, por exemplo, vendedores dentro do meu time hoje que são pessoas muito tímidas, por exemplo, e eles vendem muito bem. Eu tenho o Rian lá, inclusive, no meu time de vendas, que, eu falo que o Rian, ele é meu patinho feio. Quando ele chegou lá, ele era ruim falando, ele era ruim conversando, ele era ruim de escrita, ele era ruim de tudo. E, ou seja, eu vi no Rian uma única habilidade que, para mim, é a habilidade que vendedor precisa ter. Vendedor tem que ter fome. Então, ou seja, o Rian, ele era um cara que ele chegou para mim e falou assim, pô, John, cara, eu quero aprender a vender, eu quero vender aqui com você. Eu falei, cara, mas beleza, deixa eu entender de onde que o Rian veio. O Rian é um menino que chegou pra mim lá na época, com 21 anos de idade. Esse menino veio do Pará com 18 anos sozinho pra Goiânia, não tinha ninguém aqui. E ele já começa aí, E ele veio pra Goiânia pra buscar a melhoria e melhorar a vida dele. Eu falei, cara, beleza, o guri tá aprendendo, mas esse cara tem fome, que é o que o vendedor tem que ter, e ele tem coragem. E vendedor precisa ter coragem, porque senão vira aquele vendedor, igual você falou, pô, John, você vende sem forçar, você cria a necessidade. É isso, só que uma vez que eu entendi que você tem necessidade, eu não posso ter pudor, por exemplo, de te apresentar meu produto. Seja ele de 10, 30, 50, 40 mil reais, o valor dele. Pô, meu produto vai resolver teu problema? Vai, então eu preciso te apresentar isso. Então eu acredito sim, Poliana, que existem pessoas que têm aptidão para venda, só que um erro muito comum que eu percebo é, pô, essa pessoa fala demais, tinha que ser vendedor. O maior erro de vendedor para mim é falar demais. Porque o vendedor, ele precisa mais ouvir do que falar. Ele precisa muito mais ouvir do que falar. Então, existem sim pessoas que nascem com uma aptidão natural para criar um rapport, criar uma conexão, mas venda é técnica. Venda é muito mais técnica do que talento. Muito mais. E só voltando um pouquinho no que você falou da questão do cartão, Boa. Eu tinha uma coleção de cartão. Depois, isso quando criança, Depois Sim. de grande, eu falei, não quero fazer nada com isso aqui não, já passou, nem usa mais. Descartei. Sim. Eu achei que minha mãe tinha guardado. Eu fui atrás, não tinha. Então, assim, hoje tem muito valor, Tem gente que é colecionadora aí. Total. E tem muitos. Eu lembro que eu tinha aqueles que se encaixava, aniversário de Goiânia. Sim, tinha tudo. Sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo. Boa, porque era decorativo, Acabou o orelhão hoje em dia, pô, aquilo ali é uma relíquia. Minha mãe ainda tem um bocado lá, Ela tem uma... Porque ela tinha algumas pastas, A gente vendeu só um pouco, não deu tempo de vender tudo. Ainda bem que ela pegou a tempo, Ainda bem Que que ela hoje pegou a vale tempo. alguma coisa aí, Vale muito. E ela tem aquelas pastas, Que é igual a gente tinha... A galera que é da época dos dinossauros, assim, que tinha lá DVD, Que tinha aquelas pastas de DVD e tudo mais. Mas é isso.
Mas e voltando então aqui para vendas, até você citou o exemplo do seu colaborador. Sim. O que faz hoje, na sua visão, a pessoa travar para vender? Boa. Igual ele veio com sede ali, com vontade de crescer na vida e ver oportunidade nas vendas. Boa. Mas o que você acha que trava uma pessoa? Que dica que você dá para quem não enxerga que, eu não quero vender, eu não sou vendedor. Boa. Só que precisa, porque todo negócio vende. Sim, se o negócio não vende, ele fecha. Sim, total. Inclusive, eu ouvi, né? Pra você que tá olhando a gente aqui, eu ouvi uma vez, Poliana, de um amigo meu, Pedro, e ele fala assim: John, a única profissão que existe é vendas. Eu fiquei assim, mas que maluquice é essa? Esse cara é doido? Ele falou assim: John, me fala uma profissão que você consegue ganhar dinheiro sem vender. Aí eu fiquei pensando, pô, beleza, talvez nós tenhamos ali os concursados de concurso público. Um juiz, por exemplo, o juiz não tem que vender nada. Mas beleza, ele teve que estudar muito para chegar ali. E nem todo mundo tem ali o talento, a capacidade para se tornar um juiz. John, você tá falando que as pessoas não têm a capacidade para isso? Pô, não, às vezes o teu dom ele tá em outro lugar. Né? E hoje o estudo ali normal, faculdade e tudo mais, não é a única forma de você obter sucesso. Então eu acredito que sim, concordando com ele, né? Que qualquer pessoa pode se tornar um vendedor e entra justamente no que você me trouxe de problema, né? Então, John, o que pode fazer uma pessoa travar na hora de vender? Ela não ter conhecimento. Conhecimento em que sentido, Poliana? As pessoas acham, volto a dizer, que vender é talento. Não, vender é técnica. Porque da mesma forma que se eu te apresento alguma coisa hoje, você me traz uma objeção, objeção ela nunca é exclusiva. Ela nunca é exclusiva. Essa é a objeção da Poliana. Não, essa é uma objeção de muitas pessoas. A Poliana tá no grupo que apresenta essa objeção. Como que eu quebro a objeção desse grupo? Aí a gente precisa ter técnica e estudar para isso. Então, o que faz, na minha visão, primeira coisa, a pessoa tem que ter coragem. Se não tiver coragem, não se torna vendedor. Eu tava, inclusive, agora, né? Eu saí lá do escritório. E detalhe, eu tenho um time de venda que é muito forte hoje. Eles vendem muito. Só que eu sou o espelho deles. Né? E aí, por exemplo, eu falo que colaborador, Poliane, você tem um monte também, você sabe disso. Colaborador, não tenho filho ainda, mas colaborador, na minha visão, é igual filho. O teu filho não vai fazer o que você fala para ele fazer, ele vai fazer o que você faz. O teu colaborador é a mesma coisa. Ele não vai fazer o que você fala para ele fazer. Ele vai fazer o que ele vê você fazendo. Né? Tanto que quantas vezes eu já montei script para os meus vendedores para ligação. Aí eu monto o script para eles. Eles vão lá e ligam do jeito. Aí daqui a pouco eu pego o celular e eu começo a ligar. Ao invés deles seguir o script, eles vão falar do jeito que eu tô falando. Porque, porra, o John escreveu o script, mas ele tá falando assim, eu vou seguir o que ele tá falando. Mas ele escreveu, é problema. Ele tá ligando do outro jeito, eu vou ligar igual a ele. E eu tô vendo que funciona, né? Então, basicamente é esse processo. Primeira coisa, coragem. Segundo, técnica. Vendedor tem que estudar. Eu ouvi uma vez, né? Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora. Foi um podcast, inclusive. E essa pessoa falou assim, lembrei, Joel J. Joel J falou isso. Me traga um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Uau. O problema do vendedor geralmente é esse, ele não estuda. Mas pega uma pessoa que vai se dedicar às vendas e ele vai estudar da mesma forma que uma pessoa se estuda para se tornar médico ou juiz. Pô, a gente tem um milionário com 100% de certeza. Porque se eu estudo e eu alinho, né, o meu conhecimento à técnica, não tem como dar errado. E vamos deixar uma dica aqui para quem tá assistindo. Estudar para ser o melhor vendedor. Dá um direcionamento aí de algum tema que o vendedor tem que estudar. Esse aqui é sem falta, é de lei. Boa, vamos lá. Existem alguns livros que eu gosto muito, né? Eu comecei, quando eu comecei nessa jornada de venda, eu comecei lendo um livro do Napoleão Hill que se chama Quem Vende Enriquece. Né? O Napoleão Hill tem alguns livros muito conhecidos e famosos, né? Quem Vende Enriquece, que também é um dos livros mais poderosos que existe. Quem Vende Enriquece, Quem Pensa Enriquece, né? Que são alguns livros dele ali que eu li todos eles, né? Justamente para poder entender. O que na minha visão, um vendedor ele precisa estudar? Ele precisa estudar técnica, como por exemplo, rapport, quebra de objeção, que é a maioria dos vendedores, eles param ali. A gente até tem pessoas com vontade, Poliana, mas como eles não têm técnica, a pessoa fala assim, eu vou ver e te falo então. Pô, beleza, isso é uma mentira que a pessoa tá falando. É mentira. Ela não vai ver nada e não vai te falar nada. Né? E aí a maioria dos vendedores, se eles não estudaram, por exemplo, quebra de objeção, eles não entendem que aquilo ali é uma mentira. É só uma cortina de fumaça para revelar, por exemplo, o motivo real dela não tá querendo comprar de você. Ou dela tá querendo ir embora. Né? Eu faço até uma analogia que eu vou ver e te falo, na volta a gente compra. Que a gente ouvia quando criança. Que a gente ouvia quando criança. Na volta a gente compra. Na volta tua mãe comprava?
Nunca. Nunca. Passava por outro lado. Na volta, ela passava na rua de baixo. Entende? Então, o Volvei te fala a mesma coisa. Então, na minha visão, o vendedor precisa começar estudando conexão, rapport, entendendo, né, de mentalidade ali das pessoas e principalmente quebra de objeção. Porque mesmo que ele não seja um vendedor que entenda de tudo, que entenda de pessoas, comunicação, mas se ele entender de objeção, ele já consegue ter uma taxa de conversão em vendas muito mais alta que a maioria das pessoas. Então já tem um norte para quem... Sim. Para quem não, né? Para todos. Pra todos. Todos que têm empresa, até mesmo quem não Sim. tem. A gente tá o tempo todo vendendo, né? Até quem Sim. é colaborador, tá vendendo ali dentro da empresa para ele poder ter crescimento. Sim. Querendo ou não, relacionamento, você também tá ali, né? Tá se se vendendo. mostrando e tudo. Então, é uma boa dica. E, Boa. John, com relação a marketing, como que isso começou na sua vida? Boa. Começou com marketing. Eu fiz faculdade, né, de Direito. Fiz Direito, não sou bacharel. No finalzinho ali, eu falei, gente, não é isso que eu quero, não. Eu tinha um sonho, né, desde muito novo, eu queria ser juiz. Por isso que eu falo, né, às vezes eu dou exemplo de juiz aqui, eu queria ser juiz, né, e aí eu estudava muito, estudava para concurso e estava fazendo faculdade, eu fechei a minha faculdade de Direito no 7º período. Por quê, Poliana? Eu estava estudando, meu sonho era ser juiz e o salário de juiz ali na época, 30 e poucos mil reais. Beleza, salário muito bom, se a gente falar nível Brasil, incrível, né, só que isso era 2018 para 2019, e aí eu comecei a ver, por exemplo, começou o boom do digital, né, 2019, e aí começou isso. E eu comecei a ver meninos e meninas, 16, 17 anos, falando que estava faturando 150, 200 mil reais por mês. Primeiro, né, normal, eu falei, gente, isso aqui é mentira. Como, né? Que Como? novo. Segundo, eu fui olhar e falei, gente, não é mentira. Não, mas esse povo estão fazendo trem errado. Não é possível. Aí eu comecei a analisar, comecei a estudar e eu comecei a ver que era um mercado que estava surgindo e que era real, né? Já existia, obviamente, só que o boom, pelo menos ali aquele que a maioria das pessoas vão se lembrar do digital, veio ali em 2020, né? Época da Covid e tudo mais. Pô, trancou tudo, não se podia vender de forma presencial, o digital acelerou porque começou a vender dali. Então, um pouquinho antes, 2019, foi quando eu tranquei a faculdade, eu comecei a ver esse digital crescendo. Eu falei, cara, beleza, qual que é meu sonho? Pô, eu quero ser juiz. E aí eu comecei a pensar assim, né? Eu falei, pô, mas beleza, eu não quero ficar num escritório ali, atrás de uma cadeira ou coisa nesse sentido o tempo inteiro. Eu tô querendo ser juiz porque eu quero ter dinheiro. Puro e simples. Não era porque eu tinha um sonho e amava ser juiz, não é porque juiz ganhava bem, eu queria ganhar bem. Só que aí eu vi outras possibilidades. Falei, pô, esse negócio de marketing pode ser interessante. E aí eu fui lá, falei com meu pai na época, né? Eu trabalhava pro meu pai tinha uma fábrica de estofado, né? E aí eu trabalhava com meu pai. Inclusive, vale ressaltar esse ponto, porque eu comecei vendendo assim, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai fazendo o que a gente chama aqui no Goiás de badeco. O badeco, para quem é de fora, é o seguinte: o badeco faz tudo que ninguém mais quer fazer. Né? Então, na época, meu pai tinha fábrica de estofado e eu era responsável por catar o lixo, jogar o lixo fora. Eu fazia isso, né? E, pô, fábrica tem muito lixo, muito entulho e tal. Então, eu era responsável por isso. Saía com meu pai, com meu irmão, por exemplo, para poder ajudar a pegar um sofá e colocar na carretinha, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu comecei a acompanhar meu pai, né? E porque é aí que a venda entra, né? Que eu liguei a venda com marketing. Falei, pô, beleza, vamos largar a faculdade. Eu comecei a acompanhar meu pai e fazer o orçamento para clientes. E nisso eu comecei a ver meu pai vendendo. E aí lembra da história dos cartões, né? Eu já, gostava mais ou menos desse negócio. Eu comecei a ver meu pai vendendo e eu comecei a estudar a venda. Falei, pô, beleza, mas se eu começar a estudar a venda e eu vender aqui, eu vou ganhar mais do que catando lixo. Aí, beleza. Eu fui e comecei a estudar. E foi nessa época, né, antes de marketing e tudo mais, que eu comecei a ler Quem Pensa Enriquece. Eu comecei a assistir podcast. Eu comecei a ver o próprio Marçal, que era daqui de Goiânia, né? E ele tava começando a explodir no digital, foi mais ou menos nessa época também. Falei, cara, essas ideias fazem sentido. Aí eu li um livro, inclusive, eu lembro que é assim, o que os ricos sabem e não contam. E tudo que era... Esse eu não conheço. Esse é muito bom. Tudo que era sobre ali o pensamento do rico estava envolto de venda. Então, uma das coisas que os ricos sabem e não contam, que a única forma de uma pessoa que nasceu pobre ficar rica é vendendo. A única forma de uma pessoa que nasceu pobre ficar rico é vendendo. Seja um produto ou seja um serviço. Né? Ah, John, mas e se ganhar na Mega Sena? 90% dos ganhadores da Mega Sena voltam a ser pobre. E fica pior do que era. Né? Porque antes, quando ele era pobre, ele devia 1.000, 2.000. Ele ficou milionário, agora ele tá negativo em 1 milhão. Dívida alta, falta de mentalidade, falta de estrutura. Total. Então, ou seja, eu comecei a estudar isso e aí chegou um momento, Poliana, que é onde entra o marketing, né? Que foi junto ali, aliado às vendas. Chegou um momento em que não era mais eu que estava acompanhando meu pai para vender.
Eu ia porque eu não podia dirigir na época, não tinha carteira ainda. Meu pai ia junto comigo, só que a gente chegava na casa do cliente e já era eu que estava negociando, não era mais meu pai. Era meu pai que estava me acompanhando. Ele que ia para me acompanhar. Até que eu fui, tirei minha carteira e eu lembro que assim que eu tirei a habilitação, já estava dirigindo, né? Mas assim que eu tirei a habilitação, um dia meu pai chegou para mim com um papelzinho assim, que era o endereço da cliente, né? Ele falou, John, esse endereço aqui, vai lá na casa dela. Eu falei, pô, você vai comigo não? Ele, não, pô, vai lá, pega o carro e você vai lá. E aí, chegando, aí eu falou assim, eu falei, pô, mas e se eu não souber passar o preço? Qualquer coisa você me manda uma foto. Beleza, eu fui sozinho a primeira vez na casa da cliente. Cheguei lá, fiz o orçamento pra cliente, mandei uma foto pro meu pai falou, pô, John, pode cobrar mais ou menos isso. Eu cobrei mais do que ele falou que era pra cobrar ainda. Olha. E aí deu certo o negócio. E aí começou a ficar bom esse negócio, e aí passou um tempo que meu irmão, que era mais velho que eu, ele começou a me acompanhar. Porque meu irmão era muito bom tecnicamente ali, fazendo, operando, mas ele não era bom de venda. E ele nem tinha gosto pra isso também, não queria. Né? E aí, beleza, eu comecei a vender ali dentro, deu muito certo. E aí o market surgiu, né? Que eu comecei a ver esses vídeos. Eu falei, cara, deixa eu ir pra internet, deixa eu pensar nesse negócio. E aí eu fui lá e fiz um teste, Poliana, que foi o seguinte. A gente estava para entrar em pandemia, né? Mas não tinha entrado ainda. E eu comecei a ver na internet produtos fáceis de se fabricar. Porque o que eu percebi? Falei, pô, beleza, hoje eu tô vendendo pro meu pai, muito bom. E se eu começar a vender pra mim? Aí isso já tinha passado um tempo, né? De começar ali e tudo mais. E aí veio a pandemia. Aí eu tranquei a faculdade. Falei, pô, eu vou investir nesse negócio de marketing. 2019, fui lá, tranquei a faculdade. Aí eu comecei a estudar o mercado de afiliados na internet, né? Que, pô, você afiliava um produto de alguém, vendia, ganhava uma comissão. Levei 3 meses pra fazer a primeira venda. E ganhei R$30. Mas aí, quando eu ganhei esses R$30, eu fiquei feliz demais da conta. Parece que era assim, meu salário que eu ganhava, parece que foi aqueles R$30. Não por conta do valor, mas porque eu entendi como é que fazia. Né? E aí eu comecei a vender dentro da internet, vi que aquilo funcionava. Até que surgiu a pandemia, né? Veio a pandemia ali e tal, 2020. E quando ela surgiu, eu não podia mais vender da forma que eu vendia, porque eu vendia indo na casa da pessoa, por exemplo. Eu tinha que ir na tua casa para tirar a medida do teu sofá, te mostrar o mostruário ali das cores e tecidos e etc, para fazer o orçamento. E foi isso, inclusive, também, Poliana, que me fez ficar muito bom em venda. Porque eu tinha que convencer a família inteira a comprar. Eu chegava na casa da pessoa e tava ali o marido, a esposa, os filhos, às vezes a sogra, a avó, tava todo mundo lá. Todo mundo dando pitaco. Todo mundo dando pitaco. E aí eu tinha tinha que convencer todo mundo. Né? E eu gostava quando o marido não tava lá. Que a mulher já comprava, ele só tinha que pagar depois na maioria das vezes. Mas quando ele tava lá, ele ficava enchendo o saco. Eu falei, não, tira esse cara daqui. Mas aí era bom, né? Então eu fiquei muito bom vendendo assim. Só que quando veio ali, aí onde entra de fato o marketing, né? Eu não podia mais visitar a pessoa na casa dele. Pô, como é que eu vou na casa da pessoa em meio a uma pandemia? Não tem como. E aí eu já total, né? Isso. E aí eu já tava vendendo lá, eu já tava vendendo, né, infoproduto na internet. Só que eu falei assim, cara, como que eu faço então agora para vender um produto que seja fácil de fabricar, que pô, eu consiga fabricar, que na fábrica a gente consiga fazer ele e a gente entregue ali pro cliente sem que eu precise ir na casa dele medir. Eu vou mandar os tamanhos para ele, a gente só vai lá, entrega, deixa na porta, ele faz a transferência, né? Foi isso que eu pensei. E aí eu vi na internet um modelo, um cara falando assim, banco ripado, que era um modelo de sapateira. Né? Era um modelo como se fosse uma sapateira, colocava na porta de casa e aí você colocava os calçados. Eu moro em apartamento, né? E eu ficava olhando aquilo na porta da casa de todo mundo. Ninguém queria entrar em casa calçado. E na casa de todo mundo tava aquela bagunça. Falei, pô, tem que criar alguma coisa. Eu vi a oportunidade ali, eu fui, vi o produto desse cara, assisti um vídeo no YouTube, ele mostrando como é que fazia, por isso o YouTube é importante, tá? Fica até o final. Mas aí eu vi o vídeo dele ali e eu falei, pô, eu vou fabricar esse negócio. Só que eu não sabia fabricar, eu só tinha assistido o vídeo. Mas beleza, eu tinha habilidade ali, porque meu pai tinha fábrica, meu irmão também, e eu sabia mexer com isso, né? Com essa questão de marcenaria. E eu fui, peguei ali o vídeo do cara e subi um anúncio. Tirei um print mesmo do vídeo dele, não façam isso inclusive, mas eu fiz. Tirei um print do vídeo dele e falei, pô, se vender eu aprendo a fazer. No outro... Você nem tinha o produto? Não tinha. E aí eu peguei o print do vídeo dele, MVP puro. Pô, primeiro ao invés de eu gastar um monte de dinheiro pra tentar fazer isso, deixa eu ver se tem mercado. Se tiver mercado eu faço. Eu peguei ali o print, subi e coloquei o anúncio para rodar. Peguei as habilidades de anúncio que eu já tinha aprendido, coloquei o anúncio para rodar. E aí, quando eu coloquei, no outro dia, apareceu a mensagem. A mulher falando assim, pô, eu quero esse. Né? Eu quero um desse aqui. Eu falei, pô, maravilha. Qual que é o tamanho? Tal, eu tenho essa cor, essa cor, essa cor. Qual que você quer? Ela foi escolher a cor. Aí eu fui lá, onde a gente comprava material, né? Madeira e tudo mais. Compramos, aí a gente fabricou. E aí eu pedi para ela, assim, uns 2 dias para entregar.
E aí a gente foi e entregou, esse negócio deu certo. Aí eu comecei a fazer isso, Poliana. E é um produto que, assim, até então a gente não tinha. Foi um produto que eu criei, né? Então o produto ele era meu e eu ganhava ali na época 2.000 e pouco, né? Como vendedor lá do meu pai. E aí eu fui, fiz isso em 30 dias, eu tirei R$ 6.700. Nossa, pedi demissão no outro dia. Não, acabou. Outro dia eu cheguei com chip. Falei, pai, obrigado, ó. Vou deixar o chip aqui com o senhor. Porque, pô, o chip tem E muita. foi mesmo? Foi, te juro. Peguei o chip, falei, pai, ó, tem muita gente que me manda mensagem nesse número, então, pô, agora eu vou fazer outra coisa e tal, tudo mais. E eu vou deixar o chip com você. Ele, não, então beleza. Entreguei o chip pra ele, ele colocou no celular dele, porque chegava muita gente ali, né, pra orçamento de sofá e tudo mais. Só que eu não fui fazer isso. Eu fiz isso por 30 dias, faturei R$ 6.700, uma margem de lucro altíssima, foi quase R$ 5.000 só de lucro, né? Então, uma margem de lucro muito alta. Só que aí, o que acontece? Eu não queria ficar fazendo aquilo, porque durante esses 30 dias, pô, eu acordava ali mais ou menos, eu tava na fábrica 6 horas, eu tinha que fabricar o produto, tinha que vender no WhatsApp, tinha que entregar o produto. E tinha que fazer os anúncios. Então era eu pra fazer tudo durante 30 dias. É bem típico aquele que inicia com sua empresa, né? Faz É isso, tudo. faz tudo. Então eu fazia tudo, né? Então eu tava na empresa lá na fábrica 7 horas da manhã e eu saía de lá 11, né? Fiquei 30 dias fazendo isso. E aí o que acontece? Quando eu vi que esse negócio fechou, inclusive eu tenho os cadernos, eu criei 2 cadernos, um caderno de entrada e um de saída. Eu tenho eles até hoje. Seu fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa, as anotações, tenho tudo. E aí, o que acontece? Depois ali de 30 dias, o que eu parei pra pensar, Poliana? Eu falei assim, pô, eu já sei fazer anúncio. Então, eu não preciso ficar fazendo produto. Dá pra eu trabalhar com a internet vendendo o serviço de tráfego, né? Então, eu não aprendi a fazer tráfego na conta dos outros. Eu coloquei o meu dinheiro na reta, fiz tráfego, pra mim deu certo. Eu falei, eu vou vender esse serviço agora. E aí, eu lembro que nós estávamos ainda na pandemia, eu fui lá no centro de Aparecida de Goiânia. As lojas ali estavam todas fechadas, alguns meio clandestino, né? Um pouquinho da porta aberta. Eu fui lá no centro e aí eu gravei um vídeo. Peguei o celular assim e gravei assim, ó, lá no meio do centro de Aparecida de Goiânia, aquele monte de loja, né? Gravei assim, se você tem uma loja aqui no centro de Aparecida de Goiânia e quer faturar mais, quer vender através da internet, eu posso te ajudar com isso. Eu sou gestor de tráfego e eu quero te mostrar como é que você vai vender na internet. Aperta aqui para falar comigo. Eu rodei um anúncio lá. E aí o legal, Poliana, foi porque meu primeiro cliente nem veio do anúncio. Foi um advogado que tava atravessando a rua. Viu você gravando. Ele viu eu gravando. Aí ele entrou no carro dele assim, ele foi, parou assim, ele... Ô, menino! Desse jeitinho. Ô, menino, vem cá! Aí eu fui lá, ele... O que você tá fazendo ali? Falei, não, é porque eu sou gestor de tráfego e eu tô gravando um anúncio e tal, porque eu ajudo empresas a venderem na internet, não sei o quê. Ele foi e falou assim, pô, eu tô precisando de um cara igual você. Toma meu cartão aqui, você vai me ligar amanhã meio-dia. Aí, beleza. No outro dia, meio-dia, eu liguei pra ele, a gente fez uma reunião e ele virou meu primeiro cliente. E você me fez lembrar de uma fala que você falou agora há pouco, né? Sobre que vendedor tem que ter coragem. É isso. Então, a coragem de ir lá no meio ali do movimento e gravar. Hoje muita gente tem vergonha de gravar stories, né? Eu mesmo é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque senão eu não gravo e tudo mais. E fico já uma dica, né? É isso. De coragem. De novo, vendedor tem que ter coragem. Né? Então, aquela questão, Poliana, pô, aí lógico, tá? Eu vou falar sempre da minha vida, não tô falando de outras pessoas. Mas, por exemplo, pô, eu tenho vergonha de ser pobre. Né? O que eu percebi? Cara, se eu gravo stories eu ganho dinheiro, eu vou deixar de gravar? Não vou, né? E aí teve até um vídeo esses dias, Poliana, que eu gravei, que é falando disso. Às vezes as pessoas, elas têm vergonha de produzir conteúdo. E eu falei assim, pô, bloqueia todo mundo da sua família. Bloqueia esse povo todo do teu Instagram. Porque a tua vergonha não é de desconhecido, a tua vergonha é de quem te conhece. Então bloqueia essa galera inteira que você vai produzir. Eu lembro, inclusive, na época que eu trabalhava com meu pai, foi ali que eu comecei a gravar conteúdo. Foi lá que eu comecei a gravar os meus primeiros conteúdos. E eu não gravava também perto de ninguém, não gravava. Então, por isso que eu te falo que é treinável, né? A galera fala assim, pô, John, mas você sempre gravou vídeo bem? Não, nada. Pô, pra eu gravar vídeo, eu tinha que estar isolado sozinho. Tem um começo ali, tudo tem um começo. Exato, eu gravava vídeo em casa quando minha esposa não tava. Ela saía... Até dela também. Até dela. Ela saía, eu corria e gravava o vídeo. Aí eu ia vender, por exemplo, eu ia levar um sofá, eu ia na casa de alguém, eu parava ali no carro embaixo de uma árvore em algum lugar e gravava vídeo dentro do carro. Porque não tinha ninguém lá perto, eu tava sozinho. Então eu tenho um monte de vídeo assim, inclusive, né? Eu tenho aqui aquele Google Fotos, tem um monte de vídeo assim, depois inclusive eu quero te mostrar uns. Eu até postei um esses dias no meu perfil do Instagram que eu vou te mostrar. Eu parecia o William Bonner.
Eu tentava, né? Que se eu parecesse pelo menos o William Bonner, tava top. Mas assim, bem engessado, né? Não era natural produzindo conteúdo e tudo mais. Mas foi ali que começou. E aí eu comecei no marketing prestando serviço de tráfego pago. Né? Então comecei prestando serviço de tráfego pago, rodei aquele anúncio, daquele anúncio lá do Centro de Aparecida de Goiânia. Veio umas 2 empresas de calçados que eu atendi, né? Então atendi inclusive uma empresa muito grande de calçados aqui em Goiânia, eles foram meus clientes por muito tempo, a gente atendeu. Aí eu atendi uma pizzaria, aí depois eu fui, esse mesmo vídeo que eu gravei no Centro de Aparecida, eu gravei em frente ao Buriti Shopping. E aí o bom é que nesse vídeo meu do Buriti Shopping, né, eu tava gravando lá em frente, aí passando carro, moto e a galera buzinando. E eu gravando o vídeo, o povo passava buzinando, passou o ônibus e o povo no ônibus gritando. Mas tem um monte de vídeo assim. Aí eu fui depois e gravei um outro também lá no centro de... Lá no centro, ó, lá na 44. Eu gravei um lá na 44 também. As lojas estavam todas fechadas e tal. Eu fui lá e gravei um vídeo desse na 44 também. E aí eu ficava anunciando pra região, né? Então, ou seja, como que eu convencia o cara de que eu sabia anunciar? Eu falei, cara, como é que você viu meu anúncio? Ah, aquele vídeo seu que você tá na 44. Você tem loja lá? Tenho. Então, pô, eu sei anunciar pro lugar certo. Aonde que você quer anunciar? O cara, eu quero anunciar em tal lugar. Eu falei, então, beleza, eu sei fazer. E eu mostrava isso não falando pro cara que eu sabia fazer, mas ele via eu fazendo. Né? Então, de novo, mesma Já era coisa. validado ali, né? Já era validado. A mesma coisa do colaborador. Pô, não adianta eu falar o que ele tem que fazer, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer junto. Né? Então, pô, não tô te falando que... Ah, o John falou que eu tenho que fazer tráfego porque tráfego pago vende. Não, eu faço tráfego primeiro. Eu não vou te vender alguma coisa que eu não tenho certeza que funciona. Né? Pô, John, você me vendeu um processo de mentoria. Por que que eu te trouxe um processo de mentoria? Porque eu tenho mentoria. Eu vendo mentoria. Então, sei que o negócio funciona. Então, primeiro eu valido sempre comigo, com a minha empresa. Depois a gente leva isso enquanto produto. Não, e só daqui já teve muitos insights de quem tá assistindo, até comigo aqui mesmo, da questão de desbloquear um pouco para essa questão de vendas, né? Porque a gente é Boa. muito travado. Eu falo Sim. por mim, né, também, de realmente mostrar um produto, mostrar o valor dele e não ficar naquela inconveniência que às vezes a gente Sim. tem em vários lugares, né? Boa, maravilha. E falando de marketing, John, como que começou voltado para salão de beleza, que hoje é um Boa. dos seus fortes, né? Sim, total. Hoje é um dos meus principais braços, né, ali dentro da operação. A gente tem uma autoridade e uma quantidade de clientes muito grandes dentro do mercado da beleza. E começou, Poliana, porque meu pai tinha fábrica de estofado e minha mãe teve salão de beleza por muito tempo. Né? Então eu lembro ali que quando adolescente a minha mãe tinha salão, então eu cresci dentro de salão de beleza, né? Cresci dentro de salão de beleza, eu fui assistente e auxiliar de cabeleireiro por muito tempo, que foi auxiliar da minha mãe. Só que depois eu fui fazer faculdade, depois ali na faculdade eu comecei a trabalhar com meu pai. Então parei de trabalhar com a minha mãe e comecei a trabalhar com meu pai. Trabalhei com meu pai por alguns anos, aí veio essa questão de eu largar a faculdade, mais ou menos 2019, e vim para o marketing. Nisso de eu vir para o marketing, mais ou menos em 2020, final de 2020, já iniciando 21, quando eu já tinha, né, estabelecido o processo com que eu trabalhava, que aí era gestão de tráfego pago. Eu fiz um vídeo, eu postei um vídeo nos stores, né, isso em dezembro de 2020, eu acho. Eu postei um vídeo nos stores, e aí um cabeleireiro de Goiânia, ele viu esse vídeo, o cara gostou e me mandou mensagem. E aí, basicamente, é o seguinte, eu não conhecia o cabeleireiro, mas a minha esposa conhecia. E aí ela foi, viu ali que ele tinha me mandado mensagem no Instagram. E ela, amor, o Alisson te mandou mensagem. Quem que é o Alisson? Quem que é o Alisson? Ela, não, é um cabeleireiro muito famoso aqui e tal, que não sei o quê. E na época ele tinha, acho que, 39 mil seguidores. E ele é muito conhecido e não sei o quê e tal, tererê, tarará. Eu falei, pô, beleza. Chamei ele e aí eu já tava naquela, né? Eu já tava entendendo e já sabia muito de venda. Eu falei, cara, beleza, toda venda ela é um interesse. Eu tenho interesse em você, você tem interesse em mim. Em que sentido, Poliana? Pô, beleza, você precisa vender mais. Pô, então você tem interesse em adquirir habilidades, estratégias ou um serviço que te faça vender mais. John, qual é o teu interesse em mim? Tenho 2. Meu primeiro interesse em você, claro, financeiro. Se eu te vendo, traz dinheiro para minha empresa. Meu segundo interesse em você, se eu te entrego um bom trabalho, você me recomenda, eu vendo mais. Né? Então, eu tenho 2 interesses em você, você também tem interesse em mim. Então, venda é interesse. Ah, Diogo, mas pô, a pessoa não pode achar que eu tô interessado. Ela não vai comprar de você, ué, se você não tá interessado nela. Eu tenho que estar interessado o tempo inteiro. Eu falei, cara, eu vou chamar esse cara pra fazer uma live. E aí, chamei ele mais maluco que eu topou. Porque na época, assim, eu tinha 1.000 e poucos seguidores e ele já tinha 40 mil, 39 mil. Eu chamei ele pra fazer uma live e ele topou. Eu falei, pô, beleza, vamos fazer. Mesmo se não virar nada, eu vou aparecer com um cara grande ali. Né, na época, e aí a gente fez ali essa live, a gente trocou uma ideia sobre estratégia digital e não sei o que, e ele gostou e me chamou pra ir na casa dele. E ele já cabeleireiro, né? Me chamou pra ir na casa dele.
Quando eu fui na casa dele, ele me apresentou um projeto que ele tava pensando em fazer ali e tudo mais. Pô, John, eu tô pensando em vender pra cabeleireiro, mas eu queria fazer um lançamento, que 2020 tava na época dos lançamentos digitais, né? Bem forte, Todo mundo tava fazendo lançamento. E aí eu falei pra ele assim, pô, nunca lancei não, mas cara, eu tô estudando lançamento, já sei fazer a parte de tráfego, a gente só tem que fazer as páginas ali e tudo mais, mas cara, tô estudando. Se você confiar em mim, a gente vai fazer. Ele, não, John, beleza, vamos fazer. E aí fechou, a gente organizou ali um projeto. Em 4 dias a gente faturou 12 mil reais. 4 dias a gente fez 12 mil. E eu falei assim, porra, nunca tinha visto esse tanto de dinheiro não. Até então nunca tinha visto. E pra mim era muito dinheiro, né? E aí a gente foi, estendeu as vendas por 7 dias, a gente fez assim uns 16 mil de vendas em 7 dias. Mas em 4 a gente fez 12. Né, com o lançamento dele. Eu falei, pô, esse negócio massa, bom. E aí ele começou a falar de mim no Instagram dele. Porque ele gostou muito do resultado, né? Ele já, pô, era um cara consolidado no mercado, já faturava bem, mas ele não faturava com educação. E em 7 dias eu entreguei 16 mil reais pro cara. Toda a estratégia foi minha, né? Todo o processo foi meu e tudo mais. Depois eu vou até te mostrar foto disso, inclusive. Eu tenho foto da gente na mesa, assim, a gente escrevendo. Pô, uma loucura. E aí eu fui lá... Ó, eu vou até pegar a foto aqui. Que eu consigo mostrar pra câmera também pro pessoal. Mas aí, basicamente, a gente fez esse lançamento e ele já tinha uma influência muito grande no mercado, né? E ele começou a falar de mim nos stories dele. Pô, esse cara aqui, ele é o mago dos salões, ele entende muito de salão, você que é cabeleireiro. E assim, sem eu pedir nem nada. Ele gostou do resultado, pela gratidão, e ele começou a falar de mim. E ele, pô, esse cara aqui é muito bom. Olha aqui, Poliana. Vou até mostrar pra câmera ali. Ó, isso aqui é um stories que eu postei na época. A gente tava lá... Você é esse aqui? Eu sou esse aí. Só um braço só. Ó, a galera que tá nas câmeras aí também. Isso em 2020. Isso em 2020. E aí a gente sentou e fomos montar o projeto, né? E aí ele começou a falar muito de mim. E como ele já tinha uma influência muito grande, outros cabeleireiros começaram a entrar em contato comigo. E aí eu comecei a fechar com essa galera. Quando eu percebi, Poliana, assim, na época eu tinha uns 10 clientes, vamos colocar. E aí eu fui entender de que nicho que eram os meus clientes. Eu tinha 10 clientes, 7 era dono de salão. Eu falei, eu tenho que segmentar esse negócio. Aí a importância de você ter mentores, né? Oficialmente, eu nunca paguei o Alisson, por exemplo, para ele ser meu mentor, mas é um cara que já tinha conhecimento e eu aprendi muito com ele. Tanto que eu ter segmentado a minha operação na época para atender o mercado da beleza foi por conta dele. Ele me falava assim, ó, John, você tem que segmentar para atender só o mercado da beleza. Porque eu ficava vendendo para todo mundo, né? E ele ficava falando isso. Aí até que um dia ele falou assim, John, o que eu faço? Eu falei, você faz cabelo. Ele, não, mas que tipo de cabelo que eu faço? Eu falei, você faz ruivo, que ele é especialista em ruivo, né? Só faz ruivos. Você faz ruivos. Ele, pô, e o que o mercado faz? Eu falei, a maioria faz mechas. Todo mundo quer fazer mechas. Ele, eu ganho dinheiro? Eu falei, ganho, e lógico que ganha. Né, eu conheci os números dele, falei, lógico que ganha. Ele falou, pô, então por que você acha que você vai segmentar para atender um mercado desse tamanho e você não vai ganhar dinheiro? Ele me falou isso. Que visão, né? Eu falei, que cara maluco. Mas visão forte, né? E aí eu fui lá e segmentei, assim, no outro dia. E aí é um ponto meu, Poliana, que eu acredito que todo mundo deveria desenvolver isso, que é aplicar rápido, né? Por exemplo, eu tô aqui com você, você vai me soltar um insight, alguma coisa, eu não vou ficar demorando para aplicar isso. Eu saio daqui e faço. Né? Às vezes você me traz ali, pô, John, eu fiz isso aqui, eu falei isso aqui com o cliente. Pô, a gente conversou esses dias. E aí você me falou de uma estratégia, né, que você pegou, eu fiz aquele troço. E deu certo, inclusive, um monte de gente fez levantada de mão. Um monte de gente fez levantada de mão. Então, por exemplo, eu acredito que esse é um dos principais pontos para que você consiga ter resultado e ter sucesso. Que, pô, é aplicar rápido. A maioria das pessoas ficam esperando o momento perfeito para fazer as coisas. E o momento perfeito não existe. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Nunca vai estar completo. Né? Então, é igual a gente pega donos, né, empresários. Quando sobrar um dinheiro aqui, eu vou investir nisso aí. Cara, nunca vai sobrar esse dinheiro. E quando sobrar, você vai comprar um iPhone novo. Quando sobrar, você vai trocar de carro. Quando sobrar, você vai dar entrada no seu apartamento, na sua casa. Né? Nossa, é prioridade, né? É o que a pessoa tem de prioridade ali. Às vezes, o medo faz ela tirar a visão dela da prioridade. Sim, total. Vou pegar a sua história aí, você começou... sem saber nada, foi estudando, e sozinho, e testando, e validando. Sim. E fala um pouco mais do seu negócio. Hoje você é focado na parte de beleza, ali, de salão. Perfeito. Mais no braço educacional, ou vamos supor, eu tenho um salão de beleza, quero te contratar também para aumentar a venda do meu salão. Como Perfeito. Nós começamos, né, com a parte de prestação de serviço. Exemplo, eu comecei dentro do mercado da beleza prestando serviço de tráfego pago, né? Que foi o serviço que a gente começou a prestar. Só que com o tempo
tempo, esse negócio ele foi escalando muito. E eu conheço muitos salões de beleza, sobretudo muitos profissionais famosos, inclusive, né? E eu comecei a entender qual eram os desafios ali dentro. E eu percebi, por exemplo, que a gente trabalhar só em uma parte do marketing, por exemplo, às vezes não resolve. Porque a pessoa até vai ter muita gente chegando, mas eles não conseguem vender. Que é justamente a dor que a gente estava falando de vendas, né? A maioria das pessoas, elas não têm habilidade de vendas. E aí eu percebi que a gente precisava levar uma metodologia para dentro desses negócios, para dentro desses salões. E aí a gente começou a trazer um braço educacional e aumentar a nossa prestação de serviço. Então hoje a minha empresa ela é uma assessoria comercial no mercado da beleza. Né? E, John, o que seria uma assessoria comercial? Eu trabalho desde a ponta até fazer você ter lucro, não só faturamento. Então, o que seria a ponta? Pô, o teu negócio ele tá ruim, teu marketing é ruim. Então, a gente conserta o marketing. Pô, beleza, consertamos o marketing, tá chegando gente, mas as pessoas não compram. Então, beleza, o problema é o teu comercial. Vamos treinar, capacitar e implantar uma metodologia comercial dentro do teu negócio. Aquilo que eu falei, comercial e venda não é sorte, é técnica. Né? Então a gente conserta o marketing, consertamos a venda, depois a gente passa inclusive para o processo de números, financeiro mesmo. Porque eu conheço muitos negócios, não só salões, mas negócios que vendem muito e não tem lucro. Né? E aí a gente passa justamente para trazer um modelo que a gente chama de PO, plano orçamentário, que é onde eu consigo entender o negócio inteiro da pessoa, linha por linha, de receita e despesa, e a gente consegue definir o que é o caixa ideal para ela e como nós vamos alcançar aquilo mediante estratégia de marketing e venda. Então a gente atua nesse formato hoje. Por isso é uma assessoria comercial, não uma agência de marketing. Então você não entra para de fato colocar a mão na massa, você entra para estruturar essas áreas. Todos os pontos, eu entro para estruturar tudo, mas eu tenho equipe que coloca a mão na massa em muitos pontos. Então, por exemplo, você precisa de tráfego pago, beleza? Eu tenho a parte da nossa empresa que presta o serviço de tráfego pago, tem a parte da nossa empresa que presta o serviço de treinamento comercial. Então a gente consegue entregar e fazer junto com você. Tem a parte que nós colocamos a mão, a parte que você coloca, a parte que nós colocamos juntos. E normalmente você fica quanto tempo em cada empresa? Você pega para fazer um período longo? Boa. Como que funciona? Sempre vai depender ali do tamanho do negócio, daquilo que ele precisa. Por exemplo, a gente tem um salão que nós entramos agora e eu entrei, inclusive, como diretor comercial desse salão. Um salão muito grande aqui em Goiânia. Depois, no off, eu até te passo, né? Te falo sobre ele. Inclusive, hoje pela manhã eu estava em reunião com eles. Foi nossa última reunião antes de assinar. Porque eu vou entrar não como um prestador de serviço, mas eu vou entrar como diretor comercial do salão. Comercial e expansão, né? Desse salão de beleza. Mas o que acontece? Nesse salão, a gente desenvolveu um processo mais longo. A gente está visando ali 48 meses. É o que a gente está visando. Então, 4 anos. Mas porque é uma estrutura muito grande. É um negócio muito grande. Só que a maioria dos negócios não precisam disso. A maioria dos negócios, com 3 meses, a gente consegue resolver uma parte comercial. Com 3 meses, a gente consegue resolver uma parte de marketing. Mas aí existem, né, as extensões ali dentro. Às vezes você me contrata hoje porque o teu problema ele é atrair novas pessoas. Beleza, 3 meses a gente resolve, você tá atraindo muitas pessoas. Mas aí daqui 3 meses a gente percebe que você não tá convertendo tanto. Show, aí você pode me contratar pra gente desenvolver uma implantação comercial dentro do teu salão. Então a gente tem produtos para estar com você como um parceiro comercial por muito tempo. Que bacana, John. E eu vou, inclusive, vou deixar aqui na descrição, ou até mesmo aqui no vídeo, como que a gente encontra, né? Como que vocês vão Show, ter acesso maravilha. ao John e ter esse suporte, né? Principalmente voltado para salão de beleza, né? Maravilha, voltado para esse mercado, né? A gente tem braços hoje para atender outros mercados também, principalmente na parte educacional, mas esse ele é o nosso core business, né? Então a principal parte da nossa operação ela tá aqui. E falando de mentalidade, dentro que você tá desses negócios e passou por muitas empresas, o que você vê que é limitação de mentalidade para o crescimento? Por que as empresas não crescem, né? Algumas empresas não crescem. Boa, Poliana. É até legal essa pergunta, porque eu passei por isso hoje. Antes de vir para cá, eu tava conversando com a minha equipe. É fator emocional. É o que impede as pessoas de crescer. A maioria da dor das pessoas, Poliana, é emocional. Não é uma estrutura de fato que eles precisam. É emocional e aí entra o ego. Né? Então, o que impede as pessoas de crescer é o ego. E aí o ego faz eles terem dores emocionais. Vou te dar um exemplo. Eu tava, antes de vir pra cá bem cedo, eu tava na reunião com aquele pessoal que eu te falei do salão. E aí um cliente me liga. Falei, pô, beleza, esse cliente não é de me ligar, se ele me ligou deve ser alguma coisa. Pedi licença pro pessoal, saí da sala, atendi. E aí esse cliente ele veio me trazer ali um feedback, segundo ele, negativo.
da nossa entrega. Veio falar mal do nosso produto, né? Pô, John, ó, me vendeu uma coisa, não tá sendo entregue e tal, tererê, tarará. Eu escutei ele 5 minutos, Poliana, não falei nada. E aí o tempo dele ficava assim, John, não é pessoal, tá? Pô, é profissional, espero que você entenda. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, eu tô te entendendo, pode falar. E aí ele falou tudo. 5 minutos ele falou, eu não abri a boca, deixei ele falar por 5 minutos só, entendi. E depois eu falei pra ele assim, fulano, beleza, vamos lá. Eu te ouvi por 5 minutos, eu só vou te pedir então que você me escute agora também, porque eu quero trazer a minha visão em relação a tudo que você me posicionou. Tudo bem? Tudo bem. E eu comecei a falar com ele, Poliana. Tudo que ele me falou que não estava sendo entregue, estava sendo entregue. O que eu cheguei na conclusão com ele? Era emocional. Tanto que no final ele falou assim, ó, não, John, é porque antes você me mandava mensagem todo dia. E aí, cara, agora você tá me mandando mensagem só de vez em quando. Pô, você não tá me falando tudo que eu tenho que fazer todo dia, você não me manda mensagem? Aí o que eu percebi, Poliana? O cara tá procurando, ele não tá querendo um mentor, ele tá querendo um pai, ele tá querendo alguém pra falar com ele todo dia, toda hora. Então, ou seja, o problema dele é emocional, mas é emocional causado por conta do ego, porque o ego dele fez ele achar que aquilo que eu entreguei pra ele, ele já sabia. Exemplo, vou te dar exemplo lá do negócio dele. Ele tinha que contratar pessoas e o Instagram dele muito ruim. Eu montei o plano de execução com ele e falei assim, cara, faz isso aqui. E aí ele me falou hoje, ele falou assim, John, não, mas aquilo lá que você falou pra eu fazer é muito simples. Eu falei assim, cara, pô, beleza, mas você não fez. E se o simples você já não tá fazendo, o que que adianta eu te passar o avançado? Ele, não, John, mas é porque aquilo lá eu já sei que tem que fazer, então por que que você não fez? Ah, não, John, mas pô, antes de contratar você eu já sabia que eu tinha que fazer, então por que que você não fez? Me responde, por que que você não fez? Aí ele não sabia responder. Aí ele falou assim, não, John, mas aquilo ali é muito fácil. Eu falei, cara, outra coisa que a gente já falou pra você fazer é que você tem que contratar uma pessoa pra fazer isso, isso e isso. Você já tem verba, eu já falei pra você contratar, já te trouxe o treinamento dessa pessoa. Cadê essa pessoa? Ele, não, John, mas eu já sei que eu tenho que contratar. Eu falei, então por que que você não contratou? Aí, de novo, onde a gente entrou com ele? No ego. Tudo que estava impedindo ele de ter resultado é porque eu falava para ele fazer uma coisa e o ego dele não deixava. Porque, não, isso aqui eu já sei, eu quero coisa que eu não sei. Falei, cara, beleza, você tá procurando mágica. Para você procurando mágica, você deveria ter contratado um mágico. Pô, não sou mágico. Eu vou te falar para fazer aquilo que você tem que fazer para que você possa ter resultado. Tanto que, pô, eu tô aqui todos os dias para poder te trazer assistência e tudo mais. Então, o que mais impede, Poliana, que é no caso dele, e no final a gente chegou na conclusão, ele falou assim, não, John, tá tudo certo, você tá certo. Eu vou fazer, eu vou aplicar. Não, eu vi realmente é isso. No final, ele chegou na conclusão. Então, ou seja, eu fiquei nessa ligação com ele, a gente ficou 20 minutos em ligação. Eu fiquei como psicólogo dele. Eu ouvi ele, depois eu trouxe pra ele todo o meu ponto de vista e a gente chegou junto no final. Ele olhou, não, John, realmente é isso que você falou. É eu que não fiz, eu que não apliquei. Pô, eu vou fazer, inclusive hoje tem reunião, não tem? Tem, eu vou estar com você lá mais tarde. Eu falei, pô, então fechou, tamo junto. Mas o que que tava impedindo? O ego. Então, o que mais impede pessoas de crescer é o ego. E o ego faz com que essas pessoas desenvolvam questões emocionais que impedem eles de crescer também. Acaba que deixa de olhar pra si, né, pro interno e olha só pro externo, que às vezes nem existe, né? É isso, não existe. Igual no caso dele, nossa, John, mas pô, eu quero ver as estratégias avançadas. Eu falei, cara, não adianta eu te trazer estratégia avançada. Eu tenho que te trazer estratégia básica e você tem que aplicar de forma constante todo dia. Porque aí você vai ter resultado, você vai ter desafio. Porque ele falava assim, não, John, mas pô, qualquer um sabe que se postar todo dia tem resultado. Eu falei, então por que que a galera que posta todo dia não tem? Por que que tem um monte de gente que posta todo dia e não tá com a agenda lotada? Falei assim, pô, você acha que todo mundo que posta todo dia no Instagram tá rico? Ele, não. Eu falei, então, pô, como é que é só postar? Pô, você acha que todo mundo que sabe que tem que contratar uma pessoa, sabe contratar uma pessoa? Aí ele, uai, John, acho que sabe. Eu falei, pô, beleza, então por que que todo mundo não contrata se o problema de toda empresa hoje é pessoas? Você pode perguntar pra qualquer empresário, ele vai te falar que o problema dele é pessoas. Se é só contratar, por que que não contrata? Né? Então, ou seja, é por isso que você buscou um mentor. Então é por isso que eu tô te trazendo o processo básico aqui dentro e o básico que você não tá fazendo. E você não tá fazendo porque na tua cabeça você alega que você já sabe. E não sabe. Porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Por mais que você diga que sabe o que tem que ser feito. Se você não tá fazendo, você não sabe. E, inclusive, trazendo essa questão de mentoria, né? Eu vi que você entrou em algumas mentorias também. Sim. Hoje você atua como mentor, inclusive meu mentor. Boa. Me fala um pouco sobre essa questão de mentalidade na parte de mentoria, né? Como que surgiu isso? Como que você se blinda para também passar isso para os seus mentorados? Boa, maravilha. Você fala em relação a como que eu comecei a fazer esse processo e como que eu instruo as pessoas, seria isso? Bem essa virada de chave, né? O que que te deu essa virada de chave para partir para essa parte ali Boa. de mentoria mais individual?
em alguns nichos. Uhum. E na questão de como que você se blinda também emocionalmente para também ajudar seus mentorados. Boa, maravilha. Vamos lá, Poliana, o que que acontece? Quanto mais eu facilito a execução de um serviço ou de alguma coisa, mais fácil é para vender. Então, por exemplo, às vezes eu quero te vender um trabalho ali de tráfego, por exemplo, ou de conteúdo. Eu quero te ensinar a fazer conteúdo. Ó, eu quero te... Engasgando aí? Eu quero te ensinar, às vezes, a fazer conteúdo. Só que, por exemplo, às vezes, se eu só te explicar, ou te mandar um áudio, ou te fazer um curso gravado de conteúdo, às vezes você não vai conseguir executar. Mas se tiver eu, por exemplo, entrando junto com você, te explicando, a gente faz uma aula, a gente abre gerenciador junto, a gente sobe conteúdo junto, fica muito mais fácil de você aplicar. Então eu vi que a mentoria tinha que entrar ali. Porque às vezes a pessoa não acreditava que ela conseguiria executar sozinha. Mas se eu coloco, pô, mas eu vou entrar junto com você para executar junto. Ela, não, John, então beleza, se você vai estar junto comigo, eu consigo. E aí eu comecei a perceber que trazer a mentoria, ela não era mais uma opção, ela era uma necessidade para o mercado. Porque, pô, todo mundo hoje, qualquer empresário, ele já comprou, por exemplo, uma agência de marketing de tráfego pago. Qualquer empresa já comprou. E um monte deles não tem resultado. E às vezes não tem resultado não é por conta da equipe de marketing. É porque a empresa ela não fornece todas as ferramentas e estratégias para a equipe de marketing. E aí é onde que eu comecei a entrar com a mentoria. Cara, ó, ao invés de fazer só o tráfego, eu entro com você te ensinando um conteúdo. Eu entro com você treinando o seu time de comercial. Eu entro com você fazendo isso, eu entro com você fazendo aquilo. Então a mentoria surgiu como um complemento da assessoria, da prestação de serviço. Aí entrou a mentoria. Só que aí chegou um momento em que a gente percebeu que, cara, a mentoria é educação, dá pra gente vender educação sem precisar vender técnico, né? Sem eu precisar vender essa parte de técnica, Pode estrutura. separar ali, né? Pode separar, foi o que a gente fez, a gente criou duas empresas. Só que, pô, uma empresa, ela trabalha junto com a outra. Né? Então, exemplo, às vezes eu tô com um cara, ele é muito bom ali dentro, a gente já melhorou o marketing de comunicação dele, só que, pô, ele não tem tráfego. Cara, beleza, a nossa empresa faz tráfego, eu tenho aqui a nossa empresa que faz tráfego. Quer conhecer? Quero. Aí a gente apresenta para ele. Da mesma forma, às vezes eu tenho um cliente aqui, ele tá fazendo tráfego, só que, pô, chega um monte de gente lá e não compra. Cara, beleza, o que você acha de um treinamento comercial para tua equipe de vendas? Pô, acho que seria legal. Pô, então maravilha, vamos fazer isso? Vamos. Aí a gente apresenta para ele. Então, uma empresa vende para outra, basicamente. Que bacana, John. E, tipo assim, acompanhando essa trajetória sua, né? A gente vê esse crescimento em ascensão. Maravilha. Então, assim, a gente já viu bastante coisa aqui, né? Boa. De insights. Um exemplo deles, tem que ter coragem, né? Sim. Pra vender. Boa. Tem que ter técnica. Sim. E outra coisa que ela é... Você consegue aprender, né? Não precisa ser um vendedor nato ali. Sim, que maravilha. nasceu com Tudo isso. dá para aprender. Questão do marketing também, que ele é o que vai alavancar o faturamento, né? O marketing Sim. sendo bem feito, É o motor, estratégia. né? É o motor ali que vai fazer com que toda a engrenagem funcione. John, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem justamente visando essa trajetória que você teve de crescimento, de aprender, de testar rápido as coisas que você aprendeu. Deixa uma mensagem pro pessoal nessa partida de tomada de decisão que te faz alavancar. Boa, maravilha. Eu escuto muitos, né, podcasts, eu escuto uma galera falando o tempo inteiro e as pessoas falam assim, pô, nenhuma pobreza, por exemplo, resiste a 16 horas de trabalho. Eu concordo em partes com essa frase. Por que eu digo isso? Porque não é só trabalhar, se fosse assim todo padeiro era rico. Né? Quando eu digo que eu concordo em partes, é porque sim, eu acredito que se você trabalhar mais do que todo mundo, você vai ter mais resultado que todo mundo. Acredito nisso. Só que não é só trabalhar, é inteligência, é trabalho estratégico. E aí, de novo, Poliana, eu volto a dizer sobre vendas. Para mim, a forma mais certa de você se tornar rico tendo nascido pobre é vendendo. Né? Porque você não está vendendo o teu tempo. Enquanto você vender somente o teu tempo, você não vai conseguir prosperar financeiramente falando. Você vai conseguir prosperar a partir do momento que você conseguir vender, por exemplo, um produto, alguma coisa que te traga muito mais escala. Porque, exemplo, eu poderia trabalhar 20 horas por dia executando uma função ali braçal. Aquilo não me faria ficar rico. Mas se eu trabalho, por exemplo, né, de forma estratégica, usando a minha cabeça, pô, eu consigo crescer muito. Então, o meu recado ele é justamente esse. Trabalhe mais do que todo mundo à tua volta, mas estude mais do que todo mundo à tua volta. E as pessoas, às vezes, elas confundem as coisas, né? Então, se eu tô trabalhando muito, eu não preciso estudar.
Não precisa estudar o ensino lá do colégio, né? Mas você tem que estudar venda, você tem que estudar técnica, você tem que estudar aquilo que você almeja ter e chegar, né? Então, trabalhe muito, estude o dobro. E você vai ter muito resultado. Que mensagem, uau. Boa? Muito, muito bom, John. Muito obrigada por ter vindo aqui no Além do Glamour mostrar Fico justamente feliz isso, pelo né? convite. E se esse podcast já te deu um pouco de clareza sobre questão de tomada de decisão, o que precisa ser feito e já cumpriu o objetivo. Maravilha. E vou te convidar aqui mais vezes, com certeza. Foi um Bom, papo ficar muito muito bacana. feliz. Acredito que ajudou muitas pessoas. Eu, por exemplo, daqui eu vou sair com um monte de virada de chave através Boa. disso. Espero que você também. Show. Muito obrigado, John. Obrigado, Poliana, pelo convite. Valeu, senhorita. Até a próxima, hein? Até.